Estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para a região. Para você que chegou agora, Band, uma boa tarde. Seja bem-vindo ao programa. Continue conosco. Funileiro de 31 anos é preso em flagrante, suspeito de abusar sexualmente da enteada de 12 anos em Campinas. O repórter Felipe Pereira está na linha conosco e tem outras informações. Boa tarde, Felipe. É verdade que a mãe da menina sabia dos abusos e não chamou a polícia porque era ameaçada pelo companheiro? Pois é, Sena. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um caso impressionante que aconteceu aqui em Campinas. A polícia informou que a mãe realmente sabia que os abusos vinham acontecendo há pelo menos 2 anos, Sena. Só que ela era ameaçada pelo homem e por isso não tinha coragem de fazer a denúncia. Esse é o homem que é o suspeito aí de abusar sexualmente da enteada. Ele teria tentado abusar da menina no banheiro da casa deles, mas a menina estava menstruada e por isso ele não conseguiu concluir o ato. A mãe então saiu com a menina e com outro filho, que eles têm um bebê de colo, para pedir ajuda. No caminho, a mulher acabou encontrando uma viatura da polícia militar e aí resolveu tomar coragem e denunciou o companheiro. Quando a polícia chegou na casa, encontrou o homem saindo da residência e no lixo do banheiro encontrou uma camisinha com sangue que teria sido utilizada no ato, na hora lá do abuso. A polícia recolheu a camisinha justamente e por isso o homem foi preso em flagrante. Como o abuso vinha acontecendo há muito tempo, Sena, o exame de corpo de delito não foi feito, mas a menina aguarda aí para fazer outros exames para eventualmente comprovar se ela já foi abusada ou não. De qualquer maneira, esse homem está detido temporariamente aqui na cidade. Ele que teria estuprado a própria enteada, Sena. Ok, obrigado, Felipe Pereira. Olha, um caso terrível. E é o seguinte, hein? Tem um detalhe aí nessa história. A mãe, claro, da criança é vítima, a companheira dele é vítima também. Entretanto, no que diz respeito à proteção dessa adolescente, ela falhou. Ela não pode alegar que não relatou o caso à polícia nem às autoridades porque tinha medo da ameaça. Porque daí é ela que tem a guarda, ela que é responsável por essa adolescente. Então não tem jeito, tem que denunciar, tem que falar. Como é que você sabe ou descobre que a sua filha está sendo ameaçada, está sendo violentada ou sendo qualquer tipo de assédio pelo seu companheiro e não relata para autoridade nenhuma e deixa por isso mesmo? Só nessa hora aí é que aconteceu que ela estava saindo de casa desesperada e deu de cara com uma patrulha da PM que estranhou o jeito dela, a forma estranha com que ela estava correndo de casa com a filha no colo, segurando a mão da filha, acabou perguntando o que tinha acontecido e ela relatou. Caso contrário, é muito provável que esse assunto não viria à tona. Então, tem esse detalhe e que pode servir de exemplo. Não dá para admitir uma mulher que é vítima desse tipo de coisa, de violência, e que tem uma criança, uma adolescente em casa sendo molestada por um adulto e não relatar às autoridades. Não tem condições. Ou então larga esse cara, entendeu? Larga essa figura aí, esse animal, que nem animal, porque animal não faz isso, né? Animal não faz isso. É um caso a se pensar, viu? Eu acho que merece essa reflexão. O problema é quando a mulher descobre que o padrasto, aí, o companheiro, estava molestando a enteada. E aí, claro, né, fica chocada, denuncia. Outra coisa é quando a mulher sabia, ou no mínimo desconfiava que isso estava acontecendo e não relatou por medo. Olha, ela colocou em risco, em perigo, a vida e a saúde e a integridade da adolescente, da filha. Então isso aí realmente, esse ponto não dá para admitir, embora as duas sejam vítimas desse canalha. Eu acho que a mulher falhou em não comunicar essa suspeita ou essa certeza que ela tinha, tem que ver isso direitinho no processo. Ela falhou em não comunicar às autoridades, porque não tem outra maneira. A pessoa não vai parar. Se ninguém conter, né, esse tipo de abuso, esse tipo de prática, é claro que por iniciativa própria, o responsável pelo delito não vai parar. Então fica aí o exemplo, né, para que qualquer pessoa
que possa saber de alguma informação, possa saber de algum caso parecido, semelhante, não tenha dúvida, denuncie. E olha, em Campinas tem o Disque Denúncia, tem o 3236-3040. Se você está sendo ameaçado ou ameaçada, Disque Denúncia 3236-3040, o sistema, que é uma ONG, uma organização não governamental, garante sigilo absoluto. Não vai, de maneira nenhuma, colocar o seu nome, nem pergunta o seu nome. Pega as informações e não vai, não tem o risco do agressor ficar sabendo que foi você que denunciou. Então não tem essa de ficar com medo e não denunciar. E olha, você acompanhou aqui no Brasil Urgente a história da gangue de playboys que espalhava terror em Indaiatuba. Hoje, a nossa reportagem foi até o condomínio fechado, onde um dos suspeitos que foi preso estava construindo uma casa. E olha, a residência que estava sendo edificada faz morrer de inveja muita gente e pode chegar a valer até 8 milhões de reais. Alícia Manjavac esteve lá. Traz aqui pra gente, Marcão, no telão. Ney, aperte o play. Era nesta mansão que o assaltante Lucas Renan Viana pretendia morar. Ainda em construção, ela fica em um terreno avaliado em cerca de 300 mil reais. Quando ficar pronta, a casa deve chegar a valer até 8 milhões, porque fica dentro de um condomínio de alto padrão em Indaiatuba. Ao lado dela, a residência onde os pais do criminoso moram há cerca de um ano. A diferença de uma para outra é gritante. Quem conhece a família afirma que não sabia qual era a profissão do rapaz, muito menos como ele fazia para ganhar tanto dinheiro. Lucas foi preso junto do comparsa Vitor Hugo Fonseca dos Santos. Um outro menor, que possivelmente também participava dos assaltos, foi apreendido, mas em seguida liberado. Todos são suspeitos de cometer 3 assaltos a postos de combustíveis e um outro a uma loja na cidade. As imagens mostram os assaltantes chegando em uma moto. Enquanto um deles desce e faz reféns, o outro fica no veículo dando cobertura. Em seguida, o bandido aparece com uma refém, invade a sala do gerente e, armado, ordena que ele dê tudo o que há no caixa. Assustado, o homem levanta as mãos para o alto e mostra onde está o dinheiro. Enquanto o criminoso pega tudo o que pode, o comparsa chega e cuida para que ninguém perceba a ação. Pouco tempo depois, satisfeito com a quantia roubada, o assaltante dá um tiro na direção do gerente, mas não o acerta. Os dois conseguem fugir na moto. Esta vítima não tem dúvidas de que foi a dupla que atacou 3 vezes em menos de 6 meses o posto onde ela trabalha. Um deles eu identifiquei. E é ele mesmo, foi o que me bateu. Mesmo com o capacete, porque eu já tive a terceira vez que tinha ido lá no posto, aí deu pra mim saber quem era ele. E a última vez que ele foi de dia. Eu identifiquei no cara o olho gateado, o nariz grande, tem uma pinta e tem uma tatuagem no braço direito. Pelo menos 3 testemunhas já reconheceram os assaltantes. A polícia ainda procura um 4º integrante da quadrilha. Torcer para que haja novidades, então, com relação à captura desses indivíduos que estão aí foragidos ainda. E olha, a Lívia Campos vai falar agora sobre os playboys do crime em Indaiatuba. Ela está com a doutora Ruth Daniel, que é delegada do município de Indaiatuba. É isso, Lívia? Boa tarde, as suas informações. Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Isso mesmo, aqui comigo, doutora Ruth Daniel. Ela que vai nos dar as últimas informações a respeito dos 3 que estão presos e também do foragido. Doutora Ruth, boa tarde. Quais as últimas novidades do caso dos playboys do crime? Bom, a novidade é que outras vítimas, proprietários de postos de gasolinas, já reconheceram alguns deles. Então, já não são mais 3 que reconheceram. Nós já chegamos num total de 6 vítimas. E as 6 vítimas, elas têm alguma pista, chegaram alguma pista do quarto, desse 4º membro da quadrilha? Nós já chegamos, já temos a identificação desse 4º elemento, já está inclusive com a prisão temporária decretada e já é considerado foragido da justiça. Essa operação, Sena, que foi realizada em conjunto da Polícia Civil com a Guarda Municipal de Indaiatuba, eles que chegaram aí na prisão dos 2, do Vitor Hugo e do Lucas, também do menor,
como nós vimos na reportagem, e buscam agora esse quarto indivíduo, que segundo o Glauco, aqui investigador da Polícia Civil, também estava nos informando, já tem pistas, estão quase perto de chegar a esse quarto indivíduo, Sena. Perfeito. Olívia, eu queria só saber da doutora Ruth, um bom trabalho aí da Polícia de Indaiatuba, que rapidamente conseguiu chegar a esses acusados aí, a essas pessoas, juntamente com a Guarda Municipal. Eu queria perguntar a ela se ela tem mais detalhes com relação a esse perfil desses jovens. Se trata mesmo de jovens de classe média alta? E na opinião da senhora, doutora, o que levaria uma pessoa que, em tese, tem tudo, não precisaria estar no mundo do crime e acabar entrar por esse lado? Olha, isso é uma pergunta que eu também me faço. Realmente um deles, um dos playboys, não, esse da casa, não tinha por que entrar para o mundo do crime. Então é uma coisa que não tem muita explicação, eu não saberia te dizer, é uma coisa realmente sem explicação. Agora é um delito que cresce, é um tipo de modalidade de crime, de perfil de criminoso que cresce aí na região ou não, doutora? Ah, com certeza. Sabe o que existe nesse mundo do crime? Muita imitação. Então eles veem as coisas, veem pela TV, leem até um livro e acabam pondo em prática o que aprendem por aí. Nós vamos torcer para que esse exemplo aí que eles vão agora ficar atrás das grades seja também copiado, que o pessoal saiba que no fim das contas tem punição. Com certeza, é isso que a gente deseja passar para a população, que a polícia está na rua, está trabalhando, aqui em Indaiatuba principalmente, nós temos uma integração muito grande, uma harmonia de trabalho com a Guarda Municipal, com o sistema de monitoramento que nos proporcionou chegar a esses playboys. Obrigado, doutora. Lívia, você tem mais alguma informação? A única informação extra, além da casa, além dele ser muito rico, é que a família é proprietária de uma rede de lojas. Então isso seria mais um motivo que não justificaria o Lucas estar nesse mundo do crime, Sena. Ok, obrigado, Lívia, obrigado também a doutora Ruth. Realmente fica difícil mesmo. Tem que traçar aí o perfil, né? Já é um caso mais para os psicólogos, para os terapeutas, tentar identificar o que leva uma pessoa que aparentemente tem tudo, né, a se bandear para o lado, né, para o mundo do crime. É claro que você pode estar dizendo, pô, mas ele está roubando, tem dinheiro para construir aquela casa. Não, como a Lívia acabou de dizer, a família tem posses, né, tem lá uma cadeia de lojas, uma rede de lojas, então, independentemente dele ter ou não contado com o dinheiro do pai para construir essa casa que você está vendo aí, é uma bela de uma mansão, né? Muita gente trabalha a vida inteirinha com suor no rosto e não consegue fazer 2 cômodos e está aí essa figura com essa casa aí que pode ser avaliada em até 8 milhões de reais num condomínio de luxo e, portanto, né, se você vai traçar o perfil da pessoa, é uma pessoa que nasceu bem, que tem dinheiro, que teve a chance de ter instrução e por aí afora. Realmente não dá para entender. Olha, durante briga de casal, pai enfurecido espanca filhas de apenas 1 e 3 anos. Isso aconteceu no bairro Swift, em Campinas. A agressão foi tão violenta que uma das meninas teve o nariz quebrado. Quem acompanhou essa história chocante foi a Lívia Campos. Traz aqui, Marcão, no telão. Ney, aperte o play. A mãe das crianças foi quem denunciou o marido por espancar as próprias filhas, uma de apenas 1 ano e 10 meses e a outra de 3 anos. Os policiais chegaram ao local pensando ser apenas mais uma ocorrência de agressão entre Isaías e Patrícia, mas se surpreenderam ao encontrar as 2 filhas do casal com graves ferimentos no rosto. A gente foi solucionado via 190, chegamos no local, a família já estava do lado de fora. E ao reparar o estado de saúde da criança, que realmente está visivelmente machucada, a primeira coisa foi providenciar o socorro à criança. Isaías confessou que agrediu as meninas após brigar com a esposa, que cobrava uma postura melhor do pai em relação às filhas. Faz dias que ela está alterada desse jeito. Tinha acabado de chegar do serviço, minha esposa começou a falar que as crianças não obedeciam ela na minha ausência, que não respeitavam ela.
que eu tinha que tomar uma atitude. Ela reclamou que o banco filha passou o batom, a dela, Isabelle, dela, e quebrou o batom. Que eu tinha que conversar com a minha filha, tomar uma atitude drástica. No momento de explosão, que eu já estava meio que nervoso de tanta discussão, que ela tinha acabado de chegar do serviço cansado, minha filha apareceu na minha frente, peguei, realmente, não vou mentir, dei 2 chineladas realmente no rosto dela. Não sabia que ficasse essa gravidade, porque eu usei força muito extrema. Sensibilizados com tamanha barbaridade, os policiais militares levaram as crianças ao hospital Mário Gatti. A mais nova, por sorte, não sofreu nenhuma lesão grave. Já a de 3 anos, teve o nariz quebrado. A gente providenciou o socorro o mais rápido possível porque os hematomas que ela apresentavam, né, eram na cabeça. Então, se demorar muito, não é aconselhável, né? Na delegacia, o agressor ainda contou que esta não foi a primeira vez que as meninas foram espancadas. Arrancou o cabelo da minha filha e ralou um pouco a testa dela no chão. Mas só que eu não denunciei. Isaías se diz arrependido pelo que fez. Perdão a minha filha. Quando papai estiver, sempre vai amar meus filhos. Eles são tudo pra mim. Eu jamais vou esquecer deles. O agressor foi encaminhado ao 1º Distrito Policial e preso em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. Olha, é claro que errou, não mediu a força, né, poderia dar um conselho, um castigo qualquer, deixar sem o computador, sem qualquer brinquedo, sei lá, qualquer coisa que ele pudesse imaginar, sem dar uma agressão tão brutal como essa, porque ele imprimiu tanta força na mão, que é claro, uma criança de 1 ano e outra de 3, até a mais velha, né, a menor não sofreu tanto, né, já foi liberada, mas a maior quebrou o nariz, que é uma coisa que, além do trauma e além do susto, além do problema, da dor, a criança é muito provável que vai ficar com cicatriz. Isso para uma criança, para uma menina, é muito problemático, vai precisar certamente de acompanhamento psicológico depois. Mas dá para ver, né, que é um cidadão de bem, não é bandido, é um trabalhador e que aparentemente está arrependido. O que faltou aí foi equilíbrio e foi realmente orientação. As pessoas não podem espancar, né, sair espancando as pessoas, muito menos criança. E quando é filho, triplica, fica muito pior. Então, dá para ver de longe que é um cidadão trabalhador, né? A gente conhece bandido de longe, a quilômetros, não é o caso, né? É um cidadão de bem, mas que infelizmente, acabou aí passando da medida e agredindo as filhas. Realmente lamentável. E a gente pediu para o telespectador do Brasil Urgente comentar esse caso e ninguém deixou a gente na mão, não. A Neuci Zavarize disse que falta equilíbrio. É justamente o que ela fala aqui. A Eliana Mônaco disse que o que é isso? Filho passou a ser válvula de escape. É o que diz a nossa telespectadora. O Gilson Ribeiro diz que a ignorância total é uma falta de comunhão com a família. Já a Ilza Mendes diz que é revoltante. Ele tem que ir para a cadeia e é uma covardia. Olha, realmente, algumas dos nossos telespectadores comentando esse caso lamentável. Mudar um pouquinho de assunto aqui, Ney. Uma carta da Polícia Militar que orientava os PMs a priorizar negros e pardos durante a abordagem policial na região do bairro Taquaral, em Campinas, vazou da corporação e causou a maior polêmica. Muita gente interpretou como racismo a medida de segurança adotada para combater a ação de uma quadrilha que age no local. A Lucimeire Ramalho esteve lá e conversou com a população. Traz aqui pra gente, Marcão no telão. Ney, aperte o play. A ordem de comando especifica pessoas que devem ser abordadas durante o patrulhamento da PM em algumas ruas do bairro Taquaral, no período de 21 de dezembro de 2012 a 21 de janeiro deste ano. São indivíduos da cor parda e negra e com idades entre 18 e 25 anos. O documento assinado pelo capitão da Polícia Militar, Ubiratã de Carvalho Góes Benedutti, pede que as ações sejam intensificadas aos sábados, entre as 11 da manhã e 2 da tarde, em algumas ruas do bairro Taquaral. As informações internas que vazaram na internet um mês depois de terem sido enviadas às equipes da Polícia Militar dividiram opiniões sobre o teor racista ou não da carta. Aparentemente mais com racismo, né? Porque é meio difícil especificar uma pessoa assim, da cor e tal, assim, a personalidade da pessoa, né? Acho que não é considerado racismo nem preconceito.
Para esta advogada, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, as palavras usadas não podem ser consideradas ofensivas. A princípio, o ofício do capitão da PM se mostra como descrevendo indivíduos certos que possivelmente teriam atuado realizando delitos naquela região, e esse ofício é para apreender esses indivíduos. Então não há racismo, mas mera descrição de pessoas determinadas. O setor de comunicação da Polícia Militar explicou que em nenhum momento houve a intenção de colocar um teor racista na carta, que apenas foram informadas características passadas por moradores do bairro de pessoas que estariam praticando roubos à residência no local. Não é de hoje que as famílias sofrem com a onda de assaltos e furtos em residências no bairro. Em setembro do ano passado, Walter Bueno, conhecido como o terror do Taquaral, foi preso em flagrante quando tentava roubar uma casa. Para entrar facilmente, o criminoso usava o uniforme de carteiro para não levantar suspeitas. A presidente da comissão afirmou ainda que, por enquanto, nenhuma atitude vai ser tomada pela ordem, a não ser que haja alguma denúncia sobre o ocorrido. A OAB não vai tomar nenhuma postura, não vai fazer nenhum processo a princípio, porém, se vier alguma instituição ou alguma pessoa fizer uma denúncia formal perante a Comissão de Direitos Humanos, como instituição, a OAB é obrigada a investigar e vai investigar pela própria comissão, ouvir possivelmente o capitão, ver as motivações e aí sim, se precisar, tomar alguma atitude, mas a princípio não. E olha, isso é triste. Morreu hoje o vigilante atropelado no sábado por um engenheiro de 23 anos, supostamente embriagado. Você acompanhou esse assunto aqui no Brasil Urgente essa semana. José Carlos Dias estava internado no Hospital de Clínicas da Unicamp e hoje foi constatada a morte cerebral dele. A família optou pela doação dos órgãos. O velório e o sepultamento vão acontecer amanhã no cemitério dos Amarais. Infelizmente, a gente traz essa notícia ruim, triste, hoje à tarde, justamente porque a gente acompanhava esse caso, conversamos com o advogado da família esta semana e tínhamos esperança de que o vigilante poderia escapar com vida dessa, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Bom, Brasil Urgente faz agora um rápido intervalo, não saia daí.